parece que tem um setor da sociedade que está se sentindo acuado, ou uma certa cultura está se sentindo com medo. O que vocês acham que está acontecendo com o homem? Laura, por favor. Pode falar. Certo. Bem, eu falo os três grandes sistemas de dominação, né? O patriarcado, as religiões, capitalismo, né? São, bem, se a gente for contar a história, né? Desde do Deus monoteísta, né? Enfim, toda a história, o Estado de Direito, né? Os direitos são para o homem, né? Não é os direitos, né? A gênese do Estado moderno, né? Os direitos são para os homens, né? Não eram para as mulheres, e todo, né, o feminismo é isso, é luta por direitos, né? Por votar, por divórcio, porque mulher era propriedade, né? Para dizer, qual que é o papel dos homens? O de dominador, né? Que domina, que está no espaço público, né? Então a mulher fica dentro de casa, cuidando de tudo, para o homem poder estar no espaço público, decidindo sobre a vida pública, né? No domínio da política e decidindo, inclusive, claro, o que fazer com os corpos das mulheres. Né, com as mulheres todas, com suas filhas, enfim, com as mulheres negras, com todo mundo. E o que acontece? Então, quando eles têm essa posição questionada, de alguma forma, isto porque o poder é uma relação, né? Então, quando se questiona isso, e agora a gente, mais estruturalmente, né, tem se discutido isso, inclusive em agendas de ESG, né, a questão de diversidade e tal, questiona-se isso, né? Falei, porque se você for pegar assim, a diretoria executiva de qualquer grande multinacional, vão ser homens brancos que estão ali, né? Isso não é à toa, isso é uma construção histórica. Esses homens estão ali por razão de um processo histórico que exclui mulheres, que exclui negros, que, enfim, coloca esses homens numa posição de poder. Então, a partir desse questionamento, podem se sentir né, vão entrar num lugar de defesa, né? Por que estão questionando isso? Então vou perder meus privilégios. Isso não é só numa questão macro, né? Em partidos políticos ou em grandes empresas, né? Isso é no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas falas com os colegas. Por quê? Porque são subjetividades que vão se formando, né? As masculinidades que se formam desse jeito, né? Do homem sendo privilegiado, não compartilhando, nem realizando esse trabalho doméstico, nem trabalhos de cuidado. Então, para eles é uma coisa completamente alienígena, né? O que é cuidar de uma criança, muitas vezes, né? O que é educar uma criança, porque tudo isso, né? Eu falo essa naturalização, né? De que quem faz é a mulher, os papéis de gênero, né? Então, quando se questiona o papel de gênero, né? Então, você tem agora divórcios, né, onde a mulher está sendo, em acordo de divórcio, está recebendo por 25 anos de trabalho doméstico não remunerado, porque é trabalho, né? Então, quando essas coisas vão saindo, né, vão entrando em foro de discussão pública, né, esses grandes, o Harvey Weinstein, né, que assediava estrelas de Hollywood, né, as atrizes de Hollywood, agora ele foi preso, enfim, quando esses figurões começam a ser presos, isso é a ponta do iceberg para um fenômeno muito maior na sociedade, né? Então, homens podem ficar defensivos, mas ao mesmo tempo também não entender qual que é o papel qual que é o papel do homem, então, né? Se as mulheres estão trabalhando, se elas já fazem o trabalho doméstico, né? Qual que é a necessidade, vamos dizer, qual que é a necessidade no trabalho da reprodução do cuidado? Né? Então, acho que tem uma crise também aí de entendimento dessas masculinidades, né? Porque o homem é socializado para ser violento, para ser agressivo, para competir, para ganhar dinheiro, para ser provedor. É uma construção extremamente violenta também, né? Meninos, assim, você vê socialização de meninos, por mais que converse assim, sempre os desenhos animados, né? A construção desde criança é violenta. Briga, luta, é guerra, né? Vem muito esse arquétipo do herói, né? De você ter que ser o herói, não ter sentimentos, não demonstrar sentimentos também. Então, é muito complicado para o homem também. Só que, de um ponto de vista macroestrutural, são eles que ainda detêm poder econômico, político, e que decidem sobre a vida das mulheres. Então, ainda é muito desigual. Né? E aí, quando eu penso em desigualdade, eu estou pensando, né, nas assimetrias, né, das relações. Se a gente for pegar, claro, uma comparação, né, com países escandinavos, né, você tem muito mais simetria,
né? São países onde você tem, de fato, equidade de gênero. Mas por quê? Você tem um estado de bem-estar social, você tem políticas de cuidado, né, para homens e para mulheres. Licença paternidade é de 1 ano, licença maternidade 1 ano, licença paternidade 1 ano. Você tem toda uma rede, um sistema de assistência social, de desenvolvimento comunitário para a criança, para o idoso, para o jovem, para a mulher, para o homem, em todo tipo de situação. Isto é, então, tudo aquilo que sustenta o cuidado da sociedade é uma política pública, tem financiamento, isso é o cuidado social. No Brasil, não, é pura exploração do trabalho, da mulher, da negra, né? As crianças ficam, né, alienadas desses processos. Isso depois se irradia em todas as relações, né? Dos pais com os filhos, né? Da mulher com o marido, do pai com as crianças, né? Do marido na empresa, enfim. Então, assim, é toda uma estrutura, né? De subjetividade, né? Tanto subjetividade quanto de objetividade, que escancara essa desigualdade, né? Então, assim, acho que os homens, é o que eu falo, né? As mulheres, realmente, a gente está se organizando, a gente, né, conversa, faz rodas, a gente está discutindo muito agora. Homens também têm que fazer isso. Os homens também têm que se organizar, têm que fazer roda de conversa, tem que aprender a falar sobre sentimento, até para encontrar um diálogo interno sobre isso, porque o homem não é socializado nem ensinado a falar sobre isso, né? Então, eu tenho alguns colegas psicólogos que fazem, né, trabalhos com homens que foram agressores, né, de mulheres, porque esses homens também têm que aprender, a gente também tem que ouvir eles. E aí eu falo, esse é um trabalho dos homens, né, dos psicólogos sociais, de psicólogos, de assistentes sociais, né, só que geralmente, né, quem tá, a maioria, né, dos estudantes de assistência social, psicologia social são mulheres, né. Mas independentemente da área, né, seja na engenharia, nas exatas, nas humanas, nas biológicas, né, isso é uma discussão que tem que estar no foro, nas universidades, dentro de casa, né, para desconstruir esses machismos no dia a dia, em relação ao trabalho doméstico, em relação à relação com as mulheres da família, depois com a sua chefe, com os colegas de trabalho, porque a violência continua, os assédios continuam, né, as estatísticas estão todas aí para comprovar isso que eu estou falando. Então, também parte dos homens, essa proposta, né, que eu faço para os meus colegas, né, para se unirem, para fazerem rodas de conversa, né, rodas de conversa masculina. Você acha que o homem está com dificuldade, né? O homem está com dificuldade com a situação atual? Completamente. Se sentem também acuados, assim, porque eles sabem, né, assim, né, a questão da violência, que é uma coisa, ao mesmo tempo ficam acuados, né, assim, até numa coisa de, nossa, não pode nem mais olhar para a mulher. Eu falei, não, poder olhar pode, né, mas não seja invasivo com o olhar, né? Enfim, em espaço público também, com mídias sociais, né? Enfim, aí na internet você tem todo um universo, né? Tem os... esqueci o nome agora, mas são siglas, né? Para homens que têm grupos de misoginia, né? Que são radicalmente contra, que inclusive chega até a ser... Não é um movimento político, né? Mas já tem... eles já têm uma formação bem sólida nesse aspecto, né? Que eles são a favor de valores tradicionais, da submissão da mulher, que acham que a mulher não tem que ter direitos, né? Enfim, são modelos, né, que remontam aí a um conservadorismo, às tradições, né, de fato mais patriarcais. E tem algumas mulheres também que são a favor disso, né? Então, enfim, você tem mulheres também que são conservadoras, que também, enfim, querem esses papéis tradicionais de gênero, são contra o movimento feminista, né? Então, assim, você não são só homens, né? Você tem mulheres também, mas tem esse movimento também agora do Red Pill, Blue Pill, né? Que eu vi recentemente, que são grupos misóginos, né? Então você tem essa misoginia, né? Que é uma coisa mais estrutural, que vai realmente na subjetividade da constituição masculina, né? E desse entendimento do que é uma mulher e do que é um homem, né? E que reforça relações de desigualdade, de submissão, de violência, de obediência, né? Que são características aí do patriarcado.